defino a graça por uma passagem bíblica, não tem como, né? João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é a misericórdia, é a expressão do amor profundo de Deus, eu consigo definir dessa forma. A expressão profunda do amor de Deus, perfeito, que conseguiu amar seres imperfeitos. Nossa, é isso mesmo, cara. Um amor perfeito amando a seres imperfeitos, né? Eu defino dessa forma. Tem uma citação que eu sou péssimo para lembrar, mas vale a citação, que fala... Foi um pregador que disse, ele falou assim, eu dou motivos todos os dias para Deus deixar de me amar, mas nenhum deles ainda foi suficiente. Para quem me conhece um pouquinho, Não né? entendi. Paul Washer, né? Talvez eu tenha visto numa frase junto com ele, mas é difícil às vezes ver na internet e atribuir ao autor verdadeiro, né? Tem sempre uma outra direção. É, Mas não, sempre é o Spurgeon ou o Paul Washer que os caras põem para dar um crédito, né? E você teria que pesquisar mais. Como eu não pesquisei, então... Mas a frase faz sentido, né? Sim. Ele poderia deixar de nos amar e nos amou com amor eterno, com amor leal, né? Como vai dizer a Bíblia, mesmo que a gente não mereça, não dê motivos, não há mérito. E aí eu acho que esse é o grande entendimento da graça, né? Quando a gente acha que por algum motivo a gente merece, a gente está entendendo a graça errado. Manja, a nossa ideia aqui no podcast, né? A gente aprofundar em teologia, nada assim. Mas dentro da ideia reformada, tem aquele ponto da depravação total, que eu acho ele interessante nesse sentido, cara. Ele sempre coloca a gente como não merecedor, como pecador, como alguém que merecia ir para o inferno mesmo, e se Deus mandasse, ele continuaria sendo bom e justo, porque eu mereço a condenação pelos meus pecados. Não tem como apagar isso. Mas aí eu gosto de sempre trazer um pouco de polêmica para esse lugar, né? Pronto, a gente tá começando, olha aqui. Ué, Valeu, pessoal. Hoje esse me foi chamou o Charuê. Obrigado por ter vindo. Glória a Deus. Não, mas a polêmica é até uma polêmica recente, digamos assim, né? Recente, não, ela é antiga, mas sempre tá voltando sem nesse dúvida. lugar de... Ah, mas por que eu mereço... Por que eu tenho que ser perdoado por Deus? Por que Deus escolheu me amar se eu, tecnicamente, não fui pecador ou não sou pecador? Porque é aí que começa Esse a confusão, né? É. Da graça. Ou como eu vi esses dias, né? Uma pessoa que eu até tinha uma admiração, e não perdi admiração pela pessoa em si, mas pelo que ela falou, a gente sabe separar uma coisa da outra, que ela falou assim, pô, então quer dizer que se Deus faz tudo, ele é bom e ele é perfeito, mas se ele não faz, ele também leva o crédito. Então, assim, ele tá sempre no jogo, ele tá sempre ganhando. Aí você olha bem e fala, É nesse... isso. Entender isso, né? Entender a limitação humana, eu acho que é o... Acho que Paulo, ele descreve isso de forma muito simples, né? Romanos 7,17. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E é por isso que a gente necessita da graça. Se a gente conseguir entender que nós somos sim uma natureza pecaminosa, somos homens caídos e somos vacilantes, errantes, e necessitamos dessa graça. Sim. Ah, mas eu não pedi para nascer, né? Que aquele filho rebelde, eu não pedi para nascer. Ué, mas você nasceu. Mas nasceu, João, e nasceu em pecado. Não concordo, aí é o problema seu. Não, mas assim, a graça vem para resolver isso, né? E ainda no contexto lá da passagem de Romanos, né? A consciência de Paulo é assim, miserável homem que eu sou. É isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tipo assim, isso habita em mim, cara. Mas se a gente pegar todo o contexto e aí não pegar versículos soltos, né? Mas eu gosto de trazer e depois as pessoas vão vendo os contextos em casa. Em Coríntios ele também fala isso, né? Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que eu não me vangloriasse. E o que eu pedi para o Senhor tirasse de mim por várias vezes, e o Senhor falou, Paulo, a graça te basta. Graça te basta. Assim como segunda de graça, basta para você entender a graça de Deus, escritura. Presta bem atenção no que Deus pode estar querendo falar com você através desse podcast, desse assunto, o quanto Ele te ama e o quanto a graça dele é maravilhosa para nos salvar e também para nos sustentar na hora de dificuldade. Quando você fala que, pô, mas eu tô passando por esse problemão, tal, semelhante Paulo, um espinho na carne, às vezes Deus não vai te livrar do problema ou da situação. Ele vai te livrar no problema e essa na frase situação. Eu conheço bem. Essa frase eu conheço bem. Vai te livrar na situação. Então ele vai falar, você está passando por isso, mas a minha graça te sustenta. Não é que você vai zerar o problema, mas a graça vai te sustentar nessa situação aí.